E o Pombo Richarlison voltou a ficar na mira do Flamengo? Além disso, tem valores divulgados das negociações entre Flamengo e Andréas Pereira, e o Flamengo tem uma carta na manga que pode fazer o negócio ficar mais viável um pouquinho. E o Flamengo tá poupando na Libertadores? Vamos explicar já já isso aí. Pedro já tem uma data estimada para voltar e é um jogo muito importante para o Flamengo. Tem também o clube se posicionando sobre essa possibilidade de jogar em São Januário contra o Vasco no Brasileiro e também sobre torcida única. Tem o Flamengo dando lucro bilionário para o BRB, para o banco que é parceiro do Flamengo já há alguns anos. Tem o fim das transmissões de algumas categorias na Flamengo TV e o absurdo que está sendo feito lá na Bahia, com Vitória colocando preços abusivos e tirando a meia entrada da torcida do Flamengo. Vamos falar sobre tudo isso. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão e tem muita notícia, muita notícia. Antes da gente começar, só lembrando para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Tudo isso é de graça, e você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, me incentiva muito e me ajuda a entregar o vídeo pra cada vez mais gente, beleza? Me dá essa moral aí, me dá essa força. Vamos lá, vamos direto ao assunto, sem enrolação, que eu sei que vocês gostam muito aqui do canal, por não ter enrolação que tem em alguns canais por aí. Começando com o Flamengo se preparando para o jogo de quinta-feira. Gerson é uma notícia ruim. No treino dessa terça-feira, o Gerson já ia chegar para conversar com a equipe médica, fazer mais alguns testes e treinar ou não junto com o elenco para jogar na quinta-feira e acabou não treinando junto com o elenco. Ainda está numa fase em que ele sente dores e está praticamente fora, não é muito cogitado para lista que vai sair hoje com os relacionados para a viagem que vai acontecer ainda hoje. O Flamengo treina pela manhã e viaja hoje ainda para Venezuela para estreia contra o Deportivo Táchira. Então, o Gerson praticamente fora. O Léo Pereira, que chegou a ser cogitado uma lesão mais grave no joelho dele, tá tudo certo, vai jogar, já desinchou. Então o Léo Pereira vai pro jogo, o Flamengo deve ter a zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz. Arrascaeta e Danilo continuam recuperação, só devem estar de volta na partida do dia 8 contra o Central Córdoba. E aí no Maracanã, estreia do Flamengo no Maracanã, um jogo que vai ser sensacional por conta desses retornos aí de Arrasca e Danilo e porque é cogitado o retorno de Pedro nessa partida. Claro, eu já adianto a vocês que provavelmente não como titular. Ele deve voltar a ser relacionado, de repente entrar alguns minutos no final, mas para ele ir se reambientando com a bola, com jogos oficiais, ele que já vem treinando desde o início da semana com o elenco completo, pode ser relacionado já para essa partida contra o Central Córdoba no dia 8. Expectativa lá no alto para o retorno do Pedro. Tudo tem que ser feito de forma gradual e a gente tem que ter paciência até para evitar qualquer nova lesão para o Pedro chegar 100% no Mundial. Notícia sensacional. E esse jogo do dia 8 vai ser, sem dúvidas, muito esperado e com certeza muito visto por toda a torcida do Mengão. E aí tem uma informação aqui que aí a gente só vai saber durante o dia de hoje, que é o Flamengo cogitando levar parte do elenco só e deixar alguns jogadores aqui no Brasil, evitando esse desgaste aí pela logística de jogar lá na Venezuela. E aí esse restante do elenco que ficaria aqui se encontraria com o elenco após o jogo na Venezuela, já na Bahia, que é onde o Flamengo vai se preparar para o jogo contra o Vitória. Então, existe essa possibilidade, não está muito claro ainda se o Flamengo deixaria de levar algum jogador titular,
mas a gente só vai descobrir durante o dia porque esse elenco da viagem vai ser divulgado durante essa quarta-feira, mas vamos acompanhar. Isso vai muito de encontro com a informação de que o Flamengo priorizaria o Campeonato Brasileiro esse ano. Se é o mais certo, só o futuro vai dizer. Agora, pra mim, a Libertadores é um campeonato mais importante. Tem que ir sempre com força total. E aí eu quero ouvir de vocês, se vocês concordam comigo nessa opinião aí de que a Libertadores tem que estar à frente de qualquer outro campeonato. E o Mundial, por ter um campeonato que tem um pouco menos de chances do Flamengo ganhar, por conta da participação dos clubes europeus, o Flamengo tem que entrar com força total também, tá? Mas eu acho que a Libertadores é um campeonato que o Flamengo tem sempre que colocar à frente, inclusive à frente do Brasileiro. Mas o Brasileiro é um torneio também que o Flamengo já não ganha há alguns anos, e esse ano, segundo as informações da presidência, da diretoria, é a liga que o Flamengo vai priorizar. Mais uma vez eu lembro a vocês para comentar aí o que vocês acham sobre esse assunto. E o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que as categorias sub-15, 16 e 17 não vão mais ter nenhuma partida transmitida pela Flamengo TV. E aí vou ler a nota aqui que fica mais bem explicado. O Flamengo emitiu um comunicado oficial informando a decisão de não transmitir os jogos das equipes sub-15 e sub-17 na Flamengo TV. O Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o departamento de futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias sub-15 e sub-17 na Flamengo TV. A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos. O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro. Olha, é ruim, porque a gente gosta às vezes de dar uma olhada nas imagens dos jogos, de conseguir fazer até uma análise dos jogadores da base, mas por outro lado, ele tira um pouco mais o foco nesses jogadores e faz com que eles consigam concentrar mais em jogar bola, tira o assédio de outros times, assédio de imprensa, assédio de mídias sociais, faz o cara ser mais focado em jogar futebol. Vamos ver no futuro próximo aí se essa medida vai ter um resultado aí efetivo. Quero também ouvir de vocês o que vocês acham sobre esse assunto. Tem agora o dono do banco BRB, que é parceiro do Flamengo já há alguns anos, dizendo na CNN Brasil que a parceria com o Flamengo gerou 5 bilhões de reais ao banco nos últimos 5 anos. Lembrando que o Flamengo tem uma participação nesses lucros aí que o cartão de crédito do Flamengo gera, nas contas criadas. Então, tudo o que tem de dinheiro entrando lá no BRB, o Flamengo tem uma fatia. Esse contrato, esse acordo foi muito bem costurado pelo Flamengo. Então, segundo os detalhes que foram divulgados na época, o Flamengo tem direito aí a uma parcela desses 5 bilhões que foram já arrecadados pelo banco durante esse período. Claro que isso já entrou para o Flamengo, já foi dinheiro que foi entrando durante esse tempo. Então vamos ver se a parceria vai continuar dando esses frutos aí no futuro. Flamengo não se opõe a jogo em São Januário contra o Vasco no dia 19. Como a gente trouxe, o Pedrinho tá querendo jogar lá para São Januário, mas depende de liberação da prefeitura, da polícia, se vai haver segurança suficiente para que haja 2 torcidas, mas o Pedrinho já falou que por ele não tem problema, vai com uma torcida só. Agora, o Flamengo disse, não tem problema nenhum em jogar em São Januário, porém, faço questão que a minha torcida esteja lá. E aí, vamos ver no que vai dar esse imbróglio aí, caso o GEP, a polícia do Rio de Janeiro, diga que não tem condições, o Vasco diga, então vou jogar só com uma torcida, e o Flamengo se oponha. Como que a CBF vai se posicionar sobre esse assunto, a gente vai ver aí o desenrolar dessa situação e traz aqui pra vocês. E tem agora um absurdo que tá acontecendo lá na Bahia. O Flamengo pega o Vitória no domingo pelo Brasileirão, e o Vitória colocou os ingressos nada mais, nada menos do que a R$200. R$200 o valor do ingresso mais barato.
E para completar, tiraram a meia entrada. Então é isso, se o cara tem uma família lá, ele, a esposa e 2 filhos, ele vai pagar R$800 para ir ao estádio, porque não tem meia entrada. E porque o valor do ingresso mais barato é esse absurdo. Flamengo compra sempre a carga dos ingressos de visitante a partir de agora, porque ele é que faz a venda dos ingressos de visitante, de acordo com esse plano novo aí de sócio torcedor off-Rio, para priorizar os sócios torcedores para irem ver o Flamengo em suas cidades. Mas o valor é um absurdo. Isso aí tem que ser investigado pela CBF, tem que implementar alguma regra nesse sentido, porque, no mínimo, tem que haver ingressos no mesmo valor da torcida que está jogando em casa. Não faz sentido colocar a torcida visitante com ingresso muito mais caro, porque aí entra até a questão de direito do consumidor, aí vale a pena entrar mais nessa questão aí da regulamentação, se é possível mesmo fazer isso ou se o Vitória não merece uma punição. E agora vamos falar de mercado da bola, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam aqui no canal, que saiu aí através da Raíssa Simplício a informação de que o Flamengo tá dando uma olhada e acompanhando, monitorando, que é a palavrinha que todo mundo gosta, o Pombo Richarlison. Ele que tem contrato até 2027 lá com o Tottenham, não pretende ficar por lá e já olha com bons olhos uma transferência para outro clube, inclusive nessa janela agora. O Flamengo olha, monitora, tenta ver quais seriam os valores para uma possível transferência. E ele, segundo pessoas próximas, aí uma apuração já do paparazzo rubro-negro, disse que ele ainda tem a prioridade de jogar na Europa, mas ele vê com bons olhos uma vinda para o Brasil para ficar próximo à seleção brasileira. Ele que não está numa boa fase lá, fez apenas, se eu não me engano, 3 gols e uma assistência nesse ano, e vê como uma possível forma de voltar a ser convocado, jogar aqui no Brasil. Mas que ele, a princípio, apesar de muita gente dizer que ele é vascaíno, ele só cogitaria voltar ao Brasil, ao Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Informação do paparazzo rubro-negro, vamos dar os créditos aqui, mas Pombo Richarlison é monitorado e por enquanto é isso. Flamengo estuda a possibilidade de trazer o jogador, como que seriam os valores, contrato chegando já perto do fim, se os valores diminuiriam e qual é o tamanho dessa vontade do jogador em voltar para o Brasil. No momento é essa a informação que existe sobre Pombo Richarlison, vindo aí de Raíssa Simplício e de paparazzo rubro-negro. E agora vamos falar de Andreas Pereira, que o Flamengo já tinha sondado os valores do jogador para entender quais seriam os valores necessários para tirá-lo de lá. A gente já trouxe aí que é algo em torno aí de 20 milhões de euros. Porém, o Flamengo, além de tentar uma possibilidade de parcelamento, tem um trunfo aí na mão, uma carta na manga para tentar abater um valor significativo desse montante total, que é uma parcela de 20% que o Flamengo tem do passe do Rodrigo Muniz, que joga exatamente lá no Fulham. É um atacante que está muito bem, tem 23 anos e o valor dele de mercado hoje, segundo o Transfer Market, é de 20 milhões de euros, muito por conta da idade dele também. Então, ele com esse valor estipulado em 20 milhões de euros, o Flamengo pode tirar aí até algo em torno de 5 milhões de euros do valor total a ser pago pelo Andreas Pereira. É claro que não é uma conta exata, é uma estimativa de valor, tanto dele quanto do Andreas. Então o Flamengo pode negociar até algo maior do que esses 5 milhões de euros, porque aí o Fulham teria 100% do jogador. Vai que o Fulham já tem uma iminência aí de receber uma proposta de venda dele, e aí 20% a mais seria significativo. Nesse caso, o Flamengo vendendo por 5, 6 milhões de euros esses 20%, o Fulham consegue vender por uma proporção maior e ganhar até mais com esses 20%. Então, é essa carta na manga que o Flamengo tem para tentar tirar o Andreas Pereira do Fulham, utilizando
essa porcentagem que o clube ainda tem do Rodrigo Muniz, que independente de essa negociação dar certo ou não, essa fatia que o Flamengo tem do Rodrigo Muniz pode gerar muita grana pro clube, tá? Muito dinheiro, porque ele tá voando lá, jogando muita bola. E por hoje era isso, gente. Lembrando mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhar com os amigos e com a família, comentar e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Tudo isso que eu te peço é de graça, me ajuda e ajuda a chegar informação de qualidade detalhada do Mengão para cada vez mais gente. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!